subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 2. Adão e Eva, querendo ser como Deus. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. Você também, pastor, a paz do Senhor. Pastor também para os nossos superintendentes de escola dominical que acompanham as nossas aulas e que vão também, provavelmente, dar os seus estudos de professores. Ao longo deste trimestre, nós estamos tratando sobre o tema tentação. É um tema bastante impressionante porque ele aborda questões da nossa humanidade, muitas vezes da nossa falta de vigilância e as consequências para que nós venhamos a pecar. Mas também vai abordar a forma como Deus provê o nosso escape também para que nós venhamos a ficar cada vez mais atentos com esse assunto relacionado à tentação. E a lição de hoje, lição de número 2, vai abordar o tema Adão e Eva querendo ser como Deus. Nós vamos ver que a partir desta lição, os próximos domingos, nós veremos casos práticos na Bíblia Sagrada, onde homens e mulheres acabaram cedendo à tentação de alguma forma e o preço que eles pagaram pela falta de vigilância, pela falta de capacidade de viver debaixo da orientação do Espírito ou mesmo de desobedecer uma ordem direta de Deus, como aconteceu em vários casos do Antigo Testamento. Portanto, que Deus nos guie ao longo deste estudo e nos abençoe, não apenas por ler e ouvir a sua palavra, mas também por estudá-la, ok? O texto da lição de hoje está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 3, versos 1 a 11. Você pode acompanhar a leitura com a sua revista. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus havia feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e também deu ao seu marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Vamos observar que esta lição ela vai abordar não apenas a primeira tentação, mas também o primeiro pecado cometido pelo homem e pela mulher, pecado esse que, de acordo com a Bíblia Sagrada, ele acaba sendo estendido, a tendência do pecado acaba sendo estendida às gerações posteriores, até que chegou também igualmente em nós. Mesmo milhares de anos se passaram, ainda hoje nós, graças a Adão e Eva, temos a tendência ao pecado, ok? Então, como nós vamos tratar desta lição? Nessa lição veremos que nem o primeiro casal escapou de ser tentado por Satanás. Essa é uma grande verdade, não havia outros seres humanos à época ali no Jardim do Éden. Deus não criou vários seres humanos, Deus criou o homem e a mulher. E a palavra de Deus nos mostra que antes de criá-los, Deus organizou todo o ambiente em que o ser humano haveria de viver, onde o ser humano haveria de morar. Uma vez ajustado todo esse ambiente, Deus coloca o homem ali no Éden, não é? E ali a palavra de Deus diz que ele começou a lavrar, deu nome aos animais, começou a trabalhar ali naquele jardim. Isso nos mostra que, diferente do que muitas pessoas pensam, que o pecado é uma maldição de Deus, na verdade, Deus não tornou o pecado maldito, ou pelo menos não criou
o pecado como Deus não criou o trabalho como sendo uma forma de punição do ser humano, porque Adão trabalhava, Adão cuidava das coisas de Deus e ele trabalhava de uma forma bastante tranquila debaixo da orientação de Deus. Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho e Deus, a partir da costela de Adão, Deus faz a mulher. E ao casal, Deus deixa claro, não comam de determinada árvore. A árvore que estava no centro do jardim era uma árvore bem conhecida pelo casal, não é? Geralmente as pessoas que estão em um ambiente com muitas árvores, quando elas não têm uma orientação específica, elas acabam andando em círculos. Só que no caso deste tipo de árvore, dessa árvore que gerava esse fruto do pecado, ela estava no centro do jardim. Então o homem e a mulher sabiam qual era a árvore, sabiam onde ela estava e faziam o possível para evitar aquele tipo de árvore, para que eles não viessem a pecar. Mas eis que um dia entra Satanás no jardim por meio da serpente e ali aquele animal usado pelo diabo começa a conversar com Eva. E naquela conversa, aquela serpente começa a colocar em xeque aquilo que Deus falou. Aquilo que Deus disse que não deveria ser feito, Satanás, por meio da serpente, começa a questionar. Foi isso mesmo que Deus disse? E ali Eva conversa com aquela serpente e naquela conversa ela não apenas diz, olha, não pode comer nem tocar. Deus não disse que não podia tocar, Deus disse que era para não comer. E ali, quando a gente percebe que quando uma pessoa acrescenta mais alguma coisa àquilo que Deus falou, naturalmente aquela pessoa acaba perdendo o referencial daquilo que Deus realmente trouxe para ela. O texto sagrado deixa claro que a serpente depois disse à mulher, com certeza vocês não vão morrer. Observe que Satanás, ele tem por forma de trabalho questionar aquilo que Deus falou. E quando existe esse questionamento, e esse questionamento alcança lugar em ouvidos descuidados, aí começa a gerar não apenas a tentação, mas futuramente o pecado. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos levar a sério aquilo que Deus falou, para que quando formos confrontados pelo maligno, colocando em xeque aquilo que Deus disse acerca de nós, ou acerca da sua palavra, ou acerca de qualquer outro assunto que existe hoje em nosso meio, e que Deus já se posicionou em relação a ele, que nós nos mantenhamos firmes para não ceder como o primeiro casal acabou cedendo. As Escrituras nos mostram que Deus preparou o melhor ambiente para que o homem pudesse existir. E o homem, naturalmente, ele estava ali no Éden para o guardar, como nós acabamos de dizer. Adão estava sozinho, Deus viu que aquilo não era bom e preparou uma companheira para Adão. A fonte afetiva que liga o homem à mulher foi instruída pelo próprio Deus e Satanás vai tentar destruir a todo custo esse vínculo. Esse é um fator que nós devemos levar em conta, porque quando o casal peca e é confrontado por Deus, a primeira coisa que Adão fala é: a mulher que o Senhor me deu, ela tomou do fruto, comeu e me deu e eu comi. Observe que a gente vai perceber que o pecado, ele vai ter a tendência de destruir relacionamentos, de não apenas trazer a morte, mas fazer com que essa morte venha a ser dolorosa, venha a ser algo incômodo, e o relacionamento do casal passou por esse problema quando o casal pecou contra Deus. O casal foi criado sem pecado e também criados para não morrer. Não foi propósito de Deus trazer a morte para o mundo. Deus deixou claro que ela poderia vir. Entretanto, quando Deus criou o casal, Deus não planejou fazer com que eles pecassem e viessem a morrer, tá ok? Deus criou o homem e a mulher para que eles não fossem mortos. Entretanto, por uma desobediência do primeiro casal, a morte acabou alcançando todos os seus descendentes e também, primeiramente, ao próprio casal. Deus restringiu ao casal a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham toda a liberdade para fazer o que quisessem, exceto desobedecer a Deus justamente na única restrição que ele havia imposto. Essa é uma tendência do ser humano quando, principalmente nós que conhecemos a Deus,
somos tentados a esquecer de tudo aquilo que Deus já nos deu, em detrimento de algo que nós julgamos que Deus não quer nos dar, algo que nós julgamos ser necessário para cada um de nós e entendemos na nossa perspectiva de que Deus não quer nos dar. Esse é um grande problema que costuma acontecer, como eu falei aqui. Deus restringiu de todo o jardim somente uma árvore, e foi justamente naquela única árvore que Satanás conseguiu convencer Eva a colocar os seus olhos e, a partir daquela contemplação, daquele pensamento, fazer com que Eva viesse a pecar contra Deus. A tentação, ela costuma tirar os nossos olhos do foco de Deus para algo, um objeto, ou uma situação, um tipo de satisfação com a qual nós ainda não nos deparamos, não fomos ali satisfeitos. Satanás ele vai fazer o possível para que esse tipo de situação seja o pivô, seja o trampolim para que nós venhamos a pecar. Deus deu um jardim inteiro para Adão e Eva, só restringiu uma árvore, e foi justamente naquela restrição que o primeiro casal acabou cedendo e pecando e fazendo com que todos nós viéssemos a ser aí considerados pessoas pecadoras. O tópico 2 da lição diz: sereis como Deus. De onde vem essa expressão? Vem justamente das palavras de Satanás, quando ele diz que, olha, Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Esse é um risco muito grande para qualquer pessoa, para as pessoas que talvez aí não estejam ambientadas com a palavra de Deus ou com a vida cristã. Adão e Eva tinham autonomia para obedecer a Deus ou se rebelarem contra Ele. Essa é uma discussão teológica que leva muito tempo, muitos anos, mas Deus não criou robôs, Deus não criou pessoas que foram programadas para não errar. Deus deu ao ser humano a liberdade de ação, a liberdade de escolher entre obedecer e desobedecer a Deus. Então, quando a gente fala nesse aspecto, estamos deixando claro que Adão e Eva tinham autonomia para ser fiéis a Deus ou não, e eles optaram por desobedecer a Deus. Segundo aspecto, Satanás semeou a dúvida no coração de Eva. Ele se aproximou por meio de um animal que era conhecido do casal. Não raro, Satanás pode se aproximar de nós para tentar nos convencer, colocando dúvidas no nosso coração. Eva não tinha dúvidas de que Deus havia falado com ela e que Deus havia restringido o acesso do primeiro casal àquela árvore do bem e do mal. Ela sabia, mas no momento em que Satanás se aproxima e diz: foi isso mesmo que Deus falou? E quando ela responde, ou seja, quando ela tem a atenção dominada por Satanás e ela consegue responder a ele, naturalmente Satanás vai entrar com outro golpe dizendo: não é bem assim que Deus falou. Ele falou isso porque ele sabe que o dia em que vocês comerem do fruto, vocês serão como ele. Observe que quando a Bíblia fala de Satanás tentando Adão e Eva, a Bíblia nos dá a entender de forma intrínseca também que Satanás, ele tenta derrubar as pessoas no mesmo pecado em que ele mesmo foi derrubado, quando ele diz: subirei às mais altas estrelas, acamparei no alto ali das montanhas e serei semelhante ao Altíssimo. A Bíblia não diz que Satanás quis ser maior do que Deus, a Bíblia diz que Satanás tentou ser semelhante a Deus. E a mesma coisa Satanás joga para o casal. Ele diz: olha, Deus sabe que no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês serão semelhantes a Ele. Então pense você as conversas que Deus tinha ao longo dos seus encontros com Adão e Eva na viração do dia. Quando Deus, por exemplo, podia ter falado com Adão: olha, eu criei o sol, eu criei a lua, eu separei as águas da terra, não é? Eu fiz separação entre o dia e a noite, eu criei os grandes animais, eu fiz gerar aí as aves, os peixes, os grandes animais. E imagine aquele tipo de situação sendo nutrida no coração de Eva sobre a possibilidade de ter um poder como Deus também tinha, ainda que fosse um poder para conhecer o bem e o mal. Só que Satanás não vai dizer para o casal o preço desse tipo de conhecimento que geraria a morte. Satanás, na sua tentação ao primeiro casal, ele vai justamente lançar a possibilidade de uma pessoa ser tentada, pecar
e ter a imaginação de que o seu pecado não trará uma retribuição de volta para aquela pessoa. Por isso, nós devemos estar muito atentos com esse tipo de situação. Então, Satanás coloca em xeque aquilo que Deus disse, ok? Trazendo naturalmente uma outra proposta para tentar enganar o casal. Vamos pensar muito bem nessa hipótese, porque Satanás, quando ele traz a palavra de Deus para questionar, ele coloca uma outra palavra para que a pessoa não fique sem um referencial. E aí entra a questão que nós conversamos, não é? Em quem você realmente confia? Você está confiando na pessoa que está conversando com você, ou você confia em Deus, que te salvou, que te fez prosperar, que te trouxe a vida eterna, que te batizou com o Espírito Santo? Então, são escolhas que nós precisamos fazer, porque Satanás não vai forçar você a pecar, ele vai tentar você, mas cabe a você resistir e ficar atento para que você tenha a sabedoria dada pelo Espírito Santo para compreender quando aquilo é uma tentação. E uma outra observação, Satanás promete coisas que podem nos tirar o foco daquilo que Deus ordenou. Ele consegue fazer isso? Consegue. E quando ele tira o nosso foco daquilo que é a palavra de Deus, ele coloca no nosso foco aquilo que é a palavra dele, questionando a Deus e prometendo coisas que Deus jamais disse que ia fazer e enchendo os nossos corações de uma nova perspectiva a fim de que nós venhamos a pecar contra Deus. Então, todo cuidado é pouco. O que Satanás deixou claro para ele? Olha, vão se abrir os vossos olhos. Quando Adão e Eva comeram do fruto que Deus tinha dito para não comerem, abriram-se-lhe os olhos, sim. E o que eles viram? Um grande conhecimento? Eles viram grandes riquezas ou profundidade de sabedoria? Não. A primeira coisa que eles viram, que eles estavam sem roupas. E aquele foi o diferencial para que eles se escondessem de Deus. Eles não apenas tentaram tapar ali ou se vestir de alguma forma, mas quando Deus vem falar com Adão, ele pergunta: Adão, onde estás? E Adão diz: olha, eu estou aqui, eu ouvi a tua voz e me escondi porque eu estava sem roupa. E aí Deus, na sua sabedoria, falou: mas quem te disse que você estava nu? Você me desobedeceu comendo o fruto que eu ordenei que vocês não comessem? Então observem que nem sempre aquilo que é o chamado conhecimento que Satanás está tentando demonstrar para cada um de nós, como ele conseguiu na verdade demonstrar com Adão e Eva, é o conhecimento com o qual Deus está nos abençoando, com o qual Deus deseja que nós venhamos a dominar para ser depois pessoas que vão utilizar aquele documento, aquele tipo de conhecimento para a glória do Senhor. O conhecimento que Satanás traz é um conhecimento que vai nos levar ao pecado, vai nos levar à derrota, à desgraça e a perder a nossa comunhão com Deus. Aí entra uma questão: não é pecado buscar conhecimento desde que isso não se demonstre de nossa parte uma desobediência a uma ordem direta da parte de Deus. Nunca foi pecado estudar, nunca foi pecado buscar o conhecimento. Inclusive o livro de Provérbios deixa claro que nós devemos buscar conhecimento, e o livro de Tiago também nos diz que nós devemos buscar a sabedoria, inclusive pedindo a Deus por sabedoria, ok? Agora nós devemos realçar o seguinte: nós temos liberdade de estudar e buscar conhecimento, mas a partir do momento em que esse conhecimento acaba interferindo a nossa relação com Deus, nós precisamos ficar cada vez mais atentos e tomar bastante cuidado para que o conhecimento não se torne nas nossas vidas um ídolo que vai ser colocado no nosso coração no lugar de Deus. Deus não condena o conhecimento, Deus não é contrário a que você estude, que você faça um curso universitário, que você estude a palavra de Deus, estude a teologia, não é? Há pessoas que podem achar que estudar é algo que vai fazer com que essas pessoas percam a fé. Na verdade, aqueles que dizem isso não têm uma fé realmente firmada em Deus. Eles têm uma fé firmada talvez em alguns estudos e pensam que se a sua forma de pensar mudar, a sua fé vai mudar também. Nós devemos ter a nossa fé firmada em Deus, porque quando temos a fé firmada em Deus, nenhum outro tipo de conhecimento vai nos mover de ser fiéis ao Senhor, de ser pessoas que realmente vão agradar a Deus com as suas ações, com seus estudos e com as suas atitudes. Lembrando
que muitos homens e mulheres de Deus que se dedicaram às ciências e aos estudos glorificaram a Deus com os seus estudos da mesma forma. Portanto, se você tiver a oportunidade, faça um curso universitário, procure uma faculdade, uma profissão, se especialize e, acima de tudo, seja sempre temente a Deus em todo o tempo. E aí, voltando a essa questão, o homem e a mulher ficaram iguais a Deus? Não. Eles não tiveram benefício algum por ouvirem a serpente. Pelo contrário, eles tiveram um prejuízo enorme. Primeiro porque eles ficaram afastados de Deus, foram tirados do jardim do Éden e o seu corpo começou a se deteriorar. A morte não aconteceu para o primeiro casal de um dia para o outro. Foi uma sequência em que o seu corpo foi deixando de ser um corpo saudável para, com o passar do tempo, naquela época se vivia séculos, com o passar do tempo a pessoa adquire doenças e vai morrer. Mas não foi esse o projeto do Senhor nosso Deus para cada um de nós, ok? São coisas que a gente deve levar aí em consideração. E qual foi a consequência, então, da tentação para eles? Primeiro, eles se afastaram de Deus. A primeira coisa que eles fizeram quando pecaram foi se esconder de Deus. E aqui cabe uma observação muito clara. Não estamos isentos de pecar, mas a primeira coisa que acontece quando nós pecamos é tentar deixar de ir para a igreja, deixar de orar, deixar de buscar o Senhor, deixar de cantar, deixar de ler a Bíblia. É algo que Satanás vai fazer com que nós venhamos por meio do pecado, deixar as nossas práticas devocionais, nossa prática de fé. E a primeira coisa que ele vai fazer é não se aproxime de Deus, porque você pecou, você está sujo, você está impuro e Deus vai te rejeitar. Na verdade, Deus espera que quando nós pecarmos, que nós nos aproximemos dele com um pedido de perdão, reconhecendo o nosso erro e pedindo para ser perdoados. Satanás ele não vai dizer isso para você, ele vai tentar jogar na sua mente que uma vez que você pecou, Deus vai rejeitar você, quando na verdade nós temos da parte do Senhor Jesus Cristo o perdão, onde nós podemos nos aproximar do trono da graça, pedir o perdão dos nossos pecados e ali ser perdoados e receber de volta a comunhão com Deus. É claro que tal situação não significa que estaremos isentos das consequências do nosso pecado, mas não vamos perder a comunhão com Deus. Segundo aspecto, o casal teve problemas entre si. Vamos imaginar um casal que, até onde se sabe, não tinham brigas entre si, não faziam uma DR, discutir uma relação, ou ficavam gritando, brigando um com o outro. Na verdade, a Bíblia dá a entender que havia paz entre o casal até o momento em que eles pecaram. Tanto que, quando Deus se aproxima do jardim e chama por Adão, e Adão diz, estou aqui escondido porque eu ouvi a tua voz e fiquei com medo, porque eu estava nu. E quando Deus dá ali prosseguimento à conversa, ele pergunta, Adão, quem te disse que você estava sem roupas? Você desobedeceu, você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? É que ele vai dizer, não, Senhor, olha só, a mulher que o Senhor me deu, ela pegou do fruto, comeu e me deu. Observe que a primeira coisa que uma pessoa, quando cede ao pecado, quando cede à tentação e peca, ela vai sempre tentar atribuir a outra pessoa, a outro fator, a outra situação, o pecado que ela cometeu. Então, Adão ele coloca o pecado dele na conta da sua esposa Eva. E Eva, ela coloca a sua falta de vigilância na conversa enganosa que a serpente trouxe para com ela. Portanto, são situações que nos mostram que pecar contra Deus não vale a pena, desobedecer a Deus sempre tem um custo muito alto e faz com que venhamos a perder a intimidade com Deus e até mesmo a posição onde Deus nos colocou. Afinal de contas, o casal ele teve de ser afastado do jardim do Éden para que eles não permanecessem ali em pecado. E também receberam a morte como consequência. Esse foi o preço do falso conhecimento ofertado por Satanás. Para nós concluirmos então esta lição, o primeiro casal cedeu à tentação por achar que Deus estava ocultando alguma coisa deles e por darem mais crédito ao que Satanás disse. Guarde isso no seu coração. Nós precisamos, no nosso coração, na nossa mente, pesar muito bem a quem nós vamos atribuir fidelidade nas palavras. Ou nós acreditamos naquilo que Deus falou porque Ele é fiel
e ele é verdadeiro, ou nós vamos acreditar em Satanás, que é mentiroso e homicida desde o princípio, como o Senhor Jesus disse, porque ele nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então, essa é uma observação que nós devemos levar em consideração. Para finalizar, então, o primeiro casal cedeu à tentação por achar que Deus estava ocultando alguma coisa deles e por darem mais crédito ao que Satanás estava dizendo. Satanás vai tentar nos impulsionar ao pecado, tentando dizer que Deus não gosta de você, que Deus não está cuidando de você, que se você estendesse a sua mão para algo ilícito, com certeza ele abençoaria, afinal de contas você está tentando se manter, tentando ser uma pessoa fiel. Acontece que os mandamentos do Senhor, eles não podem ser revogados. Nós devemos ter todo cuidado para obedecer a Deus em tudo que Ele nos disse, em tudo que Ele nos falou. E, acima de tudo, não desconfiar de Deus. Satanás sempre vai dizer na tentação que Deus não é tão bom assim, que Deus é mau, que Deus está tentando impedir a sua felicidade, o seu crescimento, a sua prosperidade, quando, na verdade, quem está querendo antecipar as coisas para nos ver pecar e ir para o fundo do poço é o próprio Satanás. Então, vale a pena nós estarmos atentando para esses detalhes, vale a pena que nós venhamos a nos guardar, acima de tudo, para que não venhamos a fazer como o primeiro casal que pecou contra Deus. Tome cuidado com quem você conversa. Que tipo de assunto está sendo tratado ao seu círculo? Assuntos esses que podem questionar, podem trazer questionamentos de incredulidade para aquilo que Deus falou. Até que ponto nós realmente estamos confiando em Deus, e para nos lembrarmos de que a fidelidade de Deus é importante, acima de tudo lembrar de que se Ele nos orientou para fazer alguma coisa, nós devemos ser fiéis a Ele e não ultrapassar os limites que o Senhor impôs para que nós não ultrapassássemos. Portanto, Adão e Eva são o primeiro casal, é o primeiro case de tentação, que é talvez o mais conhecido na Bíblia Sagrada, porque a partir da tentação com a qual eles foram tentados e cederam, nós vamos ter contato aí com os outros tipos de tentação em todas as esferas. Então, que Deus nos guarde, que Deus nos dê um domingo abençoado em família, na escola dominical. Ore pelos seus alunos, vamos orar nas nossas classes para que essas lições que estão sendo aprendidas venham a achar guarida no coração dos nossos alunos e, acima de tudo, muito mais do que guarida, mas que os nossos alunos tenham a sabedoria e o cuidado para não pecarem contra Deus, como o primeiro casal o fez. E lembre-se disso, independente do lugar onde você está, Jesus não cedeu à tentação estando no deserto, num ambiente de altas restrições, de praticamente nenhuma comida, enquanto Adão e Eva cederam à tentação em um ambiente de paraíso, onde eles tinham tudo do bom e do melhor e a companhia do próprio Deus. Ainda assim, eles decidiram desobedecer a Deus e pagaram um preço muito alto por isso. Vamos guardar os nossos corações, ore pelos seus alunos, ore por você e que Deus abençoe grandemente o teu ministério.